Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula agora sobre preposição. Preposição é uma palavra invariável. Por que invariável? Porque não sofrerá flexão de gênero, de número ou de grau. Não sofrerá flexão. Daí a preposição vai ligar um termo ao outro, um termo dependente a um termo principal. E daí vai estabelecer relações entre eles. Vejam só, eu coloquei aqui dois exemplos. O primeiro exemplo temos aqui, recorremos a Jerônimo. Temos aqui um termo, uma preposição, ligando um termo a outro. Temos aqui um termo subordinante e um termo dependente. Observe aqui, ou subordinado. Então, recorremos. Quem recorre? Recorre a alguém ou a algo. Neste caso aqui, a Jerônimo. Então, temos aqui a preposição. Daí, talvez alguém possa se confundir, dizer, mas preposição, o a não é artigo? Não é pronome pessoal? Olha só, o a pode ser preposição, artigo ou pronome pessoal. Como é que eu vou poder identificar? Veja só, ele vai ser preposição quando ligar um termo a outro, estabelecendo assim uma relação entre ambos. Ele será artigo quando vier determinando um substantivo. Ele vai vir precedendo o substantivo, determinando-o. E será pronome pessoal quando substituir o substantivo. Por exemplo, João ama Maria. João a ama. Então, utilize aí o pronome pessoal para substituir Maria. Outro exemplo. Maria chegou de Belém. Quem chega, chega de algum lugar. Então, olha, observe aqui a preposição de interligando um termo subordinante a um termo dependente. Classificação das preposições. Vamos lá. As preposições são classificadas em essenciais e acidentais. Vamos conhecer primeiro as preposições essenciais. Temos aqui, a preposição, ante, após, até, com, contra, sem, de, desde, em, para, perante, por, sob, sobre, atrás. Sob, baixo. Sobre, cima e atrás. Daí eu coloquei alguns exemplos aqui para utilizar algumas dessas preposições aqui. Vejam só. Fora intimado a comparecer perante o juiz para ser interrogado. Vejam que as preposições, além de interligar um termo a outro, um termo principal a um termo dependente, elas ajudam, colaboram para a coesão da frase, para a coesão do contexto. Então, elas são necessárias, essenciais, realmente, para a coesão do texto da frase. Chegamos até um ponto, remando contra a maré. Os carros passavam sob, abaixo, um arco de triunfo erguido sobre a ponte. E aqui estão as preposições acidentais. Por que acidentais? Porque são palavras de outras classes gramaticais que às vezes aparecem como preposição. São elas as mais frequentes, as mais comuns são estas aqui, como, conforme, durante, fora, mediante, segundo, senão, são as mais comuns. E aí eu coloquei 3 exemplos com algumas delas, observem só. Atuei como representante da escola. Resolvi o exercício conforme a orientação do professor. Minha mãe ficou muito nervosa durante a viagem. Vamos para as locuções prepositivas, que são expressões com função
locução de preposição. Expressões formadas por duas ou mais palavras com o mesmo valor de preposição. Como é que eu formo uma locução prepositiva? Na locução prepositiva, eu vou ter um advérbio ou locução adverbial, que é quando eu tenho duas palavras com valor de advérbio, mais a preposição. Então, numa locução prepositiva, eu vou ter advérbio ou locução adverbial, mais uma preposição no final, ao final. Eu coloquei aqui alguns exemplos, observem só. Abaixo de, acerca de, acima de, além de, ao lado de, a par de. Aqui já tem uma locução adverbial, ó, mais uma preposição. Por isso que é uma locução prepositiva. A respeito de, graças a, junto de, embaixo de acordo com, em frente a, em vez de, perto de. Então, não confundam uma locução adverbial com locução prepositiva. A locução adverbial são duas palavras com valor de advérbio. Na locução prepositiva eu tenho um advérbio ou locução adverbial mais uma preposição ao final. Daí eu formo uma locução prepositiva. Isoladamente, as preposições são palavras vazias de sentido. Embora, em alguns casos, algumas delas apresentem uma vaga noção de tempo e lugar. Porém, na frase, a preposição pode estabelecer diversas relações. Por isso que eu coloquei aqui alguns sentidos que estão estabelecidos pelas preposições. Observem só. Ela pode apresentar um sentido de assunto, como por exemplo, falou sobre política. A ideia, né, que é expressa aqui é de assunto, falou sobre alguma coisa, sobre política. Ideia de causa, morreu de fome. A causa da morte foi fome. Companhia, jantei com ele. Então dá uma noção de companhia, a pessoa estava acompanhada com alguém. Especialidade, vejam só, formou-se em medicina. Esta é a especialidade aqui. Direção, olhe para frente, está direcionando, então passa essa noção, a preposição aqui. Noção de finalidade, trabalha para viver, então a finalidade do trabalho da pessoa é para viver. De instrumento, feriu-se com a própria espada, então com foi um instrumento com o qual a pessoa se feriu. Lugar, moro em Aracaju, da ideia de lugar. Limite, correu até cansar, expressa aqui um certo limite. Falta, estou sem recursos. Relação de modo, ó, ela faz tudo com tranquilidade. Então, o modo com que ela faz as coisas é com tranquilidade. Estabelece essa relação de modo. Oposição, João falou contra. Olha só a relação que estabelece entre os termos, relação de oposição. Falou contra nós. Posse, viu o carro de Luiz. De quem era o carro? De Luiz. Então estabelece essa relação de posse. Matéria, era uma casa de tijolos, né? O material com que era feita a casa. Origem, descendia de família ilustre. Observe que a mesma preposição tem sentidos diferentes, tem uma relação diferente entre os termos. Estabelece essa diferença. Tempo, viajei durante as férias. Em uma frase, as preposições a, de, em e por podem unir-se a palavras de outras classes gramaticais e formar com elas uma só palavra. A esse processo nós damos o nome de combinação e contração. Combinação, vamos ver primeiro, é quando a preposição une-se a uma palavra de outra classe gramatical
só que sem sofrer alteração no seu fonema, no som. Então não sofre alteração. Quando é que vai ocorrer a combinação? A combinação só vai ocorrer com a preposição a mais os artigos definidos o e os. Então, a combinação vai ocorrer com a preposição a mais os artigos definidos o e os. E também com a preposição a mais o advérbio onde. Então, vai ocorrer essa união entre a preposição a mais artigo definido o e os e preposição a mais advérbio onde. Vamos ver aqui dois exemplos para ver como é que fica. Vejam só. Irei ao supermercado. Vejam só, tenho aqui a preposição a mais o artigo definido o. Uniu-se numa combinação e ficou ao. Não sofreu alteração no fonema. Eu pronuncio o a e o o do jeito que eles são. Costumo ir aonde você vai. Olha só, preposição a mais advérbio de lugar onde, juntos aqui unidos, formando uma só palavra. A mais onde. Aonde. Não alterei o som, não alterei o fonema. Já na contração é diferente. Por quê? Porque embora a preposição se una com uma outra palavra de outra classe gramatical, só que no caso da contração, ela vai sofrer perda de som, perda de fonema. Vejam só, quando é que vai ocorrer a contração das palavras? Vai ocorrer com as preposições a, de, em e por. Só que o por na sua forma antiga, que é per. Isso em diversas situações. Observem aqui dois exemplos que eu coloquei para vocês perceberem a contração. Como é que acontece? Gosto do seu jeito. Do é a contração de quê? Da preposição de mais o artigo definido o. Então, uniu-se, contraíram-se e aí ficou do. Fiquei neste lugar. Neste é a contração de quê? Da preposição em mais este. Uniram-se, contraíram-se e ficou neste. Observem que aqui houve uma perda de fonema. Porque eu não vou dizer em este. Já que eu tenho que unir, eu vou unir contraindo. Então, neste e do. Eu coloquei aqui um quadro com preposições contraídas. Um quadro de contrações. Então, vejamos como é que elas podem ser contraídas as outras palavras. Coloquei aqui, de, preposição de, mais artigos. Esses artigos aqui incluem também os indefinidos. Uns e umas. Então, de mais artigos, dos, se for de, mais os. Das, se for de, mais as. Do, se for de, mais o. Duma, se for de, mais uma. Dumas, se for de, mais umas. Observe o seguinte. Talvez você se pergunte, mas as preposições não são invariáveis? Elas não podem sofrer flexões de gênero, nem de número, nem de grau? Sim, as preposições são invariáveis. As flexões que estão sofrendo aqui não são por conta da preposição em si, mas por conta das palavras variáveis que estão ligadas a elas, que estão unidas a elas. Por isso que tem essa flexão. Não é a preposição, e sim por conta da outra palavra que une-se a ela. De mais pronome pessoal. De mais ele, dele. De mais ela, dela. Contração aí. De mais pronomes demonstrativos. De mais esse, desse. De mais essa, dessa. De mais este, deste. De mais esta, desta. Daí vai. Daquele, que é de mais aquele. Daquilo, de mais aquilo. Agora com preposição em mais artigos. Então, em mais o, no. Em mais a, na.
Em mais os, nós. Em mais as, nas. Em mais um, num. Em mais uma, numa. Em mais umas, numa. Olha só a contração, como perde, né? O som, como perde. Em mais pronomes demonstrativos, ó. Em mais este, neste. Em mais esta, nesta. Em mais aquele, naquele. Em mais aquilo, naquilo. Agora, preposição em mais pronome indefinido. No caso, o outro. Pronome definido, outro ou outra. Em mais outro, noutro. Em mais outra, noutra. Agora, a preposição per, que é na forma antiga, mais artigos. Então, per mais o, vai ficar pelo. Per mais a, pela. Vai sofrer perda de som e de grafia também aqui. Per mais os, pelos. Per mais as, pelas. Agora, a preposição a mais artigo definido feminino, a. Como é que vai ficar? Vou utilizar o a com acento indicativo de crase, que é para indicar que tem uma preposição, a mais um artigo feminino, a. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e na próxima aula nos veremos com conjunções. Até lá!